Olá, hoje eu vou falar de Salmo 58, que fala sobre a sorte dos ímpios. Este salmo ele também foi escrito por Davi e ele diz o seguinte: falais verdadeiramente justiça, ó juízes, julgai com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Antes, no íntimo, engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda, que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Aqui nessa parte do Salmo, Davi ele inicia questionando sobre qual é o tipo de comportamento que os juízes ímpios eles têm tido diante do cumprimento da sua função. Estes, o que é para eles julgar com justiça, ele pergunta se ele tem agido com essa justiça, com todas as ações que lhe são atribuídas, mas ao mesmo tempo ele vira e questiona mais uma vez: é com retidão que julga filho dos homens, né? Ele ainda dá essa chance deles responderem, mas antes de responder, Davi já vem logo com a resposta dizendo que não, que estas ações que são atribuídas a eles, ao contrário daquele estudo que ele requer, daquele olhar justo que os juízes devem direcionar para aquelas ações que eles estão julgando, estes agem de forma ao contrário daquilo que se é esperado, que é o julgamento da justa causa. Estes deixam-se corromper e comprometem a integridade, o compromisso que eles assumiram de serem juízes e de fazerem a justa aplicação da lei. Com isso, estes passaram a ter práticas de iniquidade, práticas de injustiça, ao invés de práticas de justiça. Que o juiz ímpio, quer dizer, aquele que não teme ao Senhor, ele age ao contrário daquilo que se espera. E que nesta compreensão, Davi declara que a ação destes juízes ímpios, que é inclinada para o mal, vem desde o seu nascimento. Ou seja, eles fazem a parte da natureza humana, assim como a surdez de uma cobra, porque a cobra ela não escuta, seja qualquer som que ela escute. A cobra ela é surda, ela manifesta qualquer tipo de movimento simplesmente pela visão térmica que ela tem das coisas, uma vez que até a sua visão, ela também é cega. Ela apenas consegue captar o calor daquilo que ela quer prender. Então, é dessa forma que estes juízes aqui estão agindo. Eles não agem com a natureza de um juiz justo, que foi feito, que ganhou aquele cargo para fazer a justiça e para cumprir ações de justiça. Mas, ao contrário, estes têm feito como as víboras surdas, que elas não escutam aqueles cantos que elas deveriam ouvir e nem se atém àquilo que deveria ser observado por elas, porque no coração delas, no íntimo delas, elas foram feitas apenas para agir com maldade e com peçonha, né? Com veneno. E o salmo continua: ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos, desapareçam como águas
que se escoam. Ao dispersarem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto de mulher não veja nunca o sol, como um espinheiro, antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasas serão arrebatados, como por um redemoinho. Bem, nesta parte aqui do Salmo, Davi, frente ao desamparo que o povo vive, causado pelos juízes iníquos, ele suplica que Deus haja para a derrota destes e que o fim dos líderes ímpios, antes que esses consigam levar a cabo os seus planos de maldades, estes venham a desfalecer. Porque como a lesma passa e se derrete, quer dizer, ela vai se desfazendo pelo caminho quente. E como o aborto de uma mulher que nunca vê o sol, é porque este jamais teve a capacidade de se tornar um homem de verdade, um ser humano, e crescer, e dele poder participar do dia. Então é dessa forma, como a lesma que se desfaz, como um aborto que é descartado. Deus pede que o planejamento, que aquilo que os ímpios maquinam, aquelas causas de forma maldosas que eles tramam, essas possam ser levadas a cabo, antes que o plano maléfico, a maldade deles, consiga se cumprir. E ele continua dizendo: alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá: na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Aqui Davi encerra o Salmo, fazendo a questão de declarar que a expectativa do homem justo é testemunhar a punição dos ímpios por parte de Deus, e que este poderá se regozijar ao ver o tratamento que Deus dará a esses juízes ímpios, pois ao verem isso ocorrer, eles reconhecerão a justiça de Deus, porque embora a justiça do homem ela seja falha e não tenha atentado para suas necessidades, a justiça de Deus ela não dormiu, ela prevaleceu sobre a terra. Que o julgamento de Deus, esta é a verdadeira recompensa dos justos, embora o julgamento dos homens lhe façam mal. O Salmo 58, ele expõe que a justiça divina é uma justiça justa. Ela é diferente da justiça humana, que muitas vezes pode ser abalada pela profunda corrupção ao qual o coração do homem ele está inclinado. A corrupção que muitas das vezes podem ser motivos de abraçamento de causa por alguns que deveriam agir apenas com justiça. Todavia, o que prevalece é a crença inabalável na justiça divina de que o bem triunfará sobre o mal. Por isso que o Salmo 58 fala sobre a sorte dos ímpios, que é uma terrível sorte. Na verdade, a sorte dos ímpios é que estes serão julgados de acordo com o mal que eles fizeram quando deveriam ter feito bem, porque isso lhes servirá de medida na balança, com que o Senhor Deus julgará a ele no momento em que a sua morte o alcançar, porque somente aqui a vitória ele poderá gozar, mas no futuro, se ele agiu com injustiça, a sorte não lhe será a favor.
Que Deus abençoe e que essa mensagem sirva como advertência, que o nosso princípio de vida, que a nossa visão seja sempre fazer o bem, independente de quem seja a pessoa, pois o primordial é ser justo na medida justa. Uma justiça que ela não se deixa levar por algo de bom que a gente venha a receber ou que nos seja prometido, mas que sejamos justos, porque o nosso coração quer estar conforme o coração de Deus, porque se nós agirmos assim, no final nós alcançaremos o favor do Senhor de sermos reconhecidos como um homem que é digno das misericórdias do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?